Amém? Neemias 2, vamos ler aqui até mais ou menos ao 10, tá? Em nome de Jesus. Queria que vocês acompanhassem, né, a leitura da palavra. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso orei. O rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente e a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixes passar até lá e chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para o muro da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos, e com isso foi aos governadores de Trans-Eufrates, ele entreguei a carta do rei. Acompanhou-me a uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, Eronitas e Tobias, o oficial amonitas, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém? Glória a Deus, vamos sentar. Louvado seja o Senhor. E vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que conhecem bem a palavra de Deus. E eu quero dizer para os meus irmãos que tem muitas pessoas que têm sabedoria na palavra, né? Tem pessoas que são entendidos na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite eu vou trazer aquilo que o Espírito Santo mandou, né? Aquilo que o Espírito Santo dirigiu para nós falar. O que a nossa igreja, o que você, que é a igreja do Senhor, precisa ouvir, o que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Amém? Então aqui nós estamos vendo um homem, né, chamado Neemias, um homem que você vê que ele agradava a Deus. E um homem que se preocupava com as coisas do Senhor. Né? Se você olhar ali, você ler a palavra inteira, você vai ver que ela é um homem que se entristecia quando o povo de Deus, quando a obra de Deus estava sendo destruída. E nós cremos também que nessa noite aqui existe pessoas como Neemias. Neemias, quando viu que algo ruim estava acontecendo naquela cidade, a palavra de Deus diz que ele chorou, e que ele jejuou, e que ele orou, para que o mal não continuasse ali naquela cidade. Então, veja bem, ali diz assim, no mês de Nissan, né? No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então, ele tinha medo de estar triste na presença do rei. Mas ele não poderia estar triste, mas ali ele disse sim. Por isso, o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Ele disse assim: eu estou triste, porque a cidade onde meu pai foi enterrado está em ruínas. As portas estão queimadas, está ali tudo destruído. As suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei perguntou para ele: o que você gostaria de pedir a mim? Então o rei, ele falou assim: eu orei ao Deus do céu,
Eu pedi algo para o Deus do céu, para que ele me concedesse. E o que aconteceu? Ele disse: fale o que você precisa, porque eu vou te dar. Então, aqui nós vemos que ele entristeceu seu coração por ver aquela cidade destruída. Eu creio que Neemias, ele orava muito, ele buscava muito pelo seu povo. Então, ele disse assim: eu orei ao Deus do céu. E ainda ele disse assim: o rei, respondia ao rei: se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Aqui diz que ele era copeiro do rei. Aqui diz que ele tinha uma vida boa. Você imagine você morar no reino, a servir ao rei, não é verdade? E ali ele servia ao rei, ali ele tinha uma boa vida, né? Ali ele podia pensar assim: não, eu tenho uma boa vida, eu não vou em lugar nenhum, eu não vou ajudar ninguém. Mas ele não. Ele queria deixar o seu trabalho ali como copeiro e queria ir ajudar aquela cidade que estava destruída. Então, o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quanto você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta. Então ele sabia que se ele não tivesse uma ordem do rei, que se ele não obedecesse o rei, então aqui nós vemos que este Neemias, ele era obediente. E muitas vezes nós olhamos hoje para nós, o povo de Deus, e muitas vezes nós desobedecemos ao nosso Deus. Desobedecemos ao chamado de Deus. E muitas vezes aqui, essa palavra está nos ensinando que ele era obediente. Tudo ele pedia ao rei: se o Senhor me concede, se o Senhor tiver benevolência, se eu puder ir, se for do seu agrado. Não é verdade? Então isso significa o quê? Obediência. Pastor Luiz, se for do seu agrado, eu poderei pregar na Assembleia de Deus? Será que o Senhor pode me abençoar para mim fazer uma visita para o meu pastor, meu ex-pastor querido, que eu amo? Se for do seu agrado, será que eu poderei? Isso é obediência. Nós devemos obedecer a Deus para que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aqui ele obedecia. Então a igreja que ela obedece, ela é próspera. Quando nós obedecemos a Deus, principalmente a Deus, e obedecemos aquele que Deus colocou para nos cuidar, começa a vir a bênção do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então veja bem que Neemias, ele dizia assim: se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, que estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Quer dizer, ele disse assim: rei, se for do teu agrado, eu vou deixar de te servir por um tempo e vou ajudar a reconstruir aquela cidade. Se for do seu agrado. Então o rei, estando presente, ele perguntou: quanto tempo você vai ficar lá? Quando você vai voltar? O qual que isso quis dizer? Uma satisfação. Ele estava dando uma satisfação: eu irei, tal dia e voltarei tal dia, rei. Terminarei a obra e voltarei. Então, outra coisa, ele veio e deu o quê? Satisfação. Ele não disse assim: eu vou e vou voltar quando eu quiser. Muitas vezes nós falamos isso, não é verdade? Eu estou dizendo, nós falamos isso, porque às vezes eu estou aqui pregando que Deus fala comigo antes, para depois falar com a igreja. Amém? Não estou me colocando no lugar de a certinha e estou pregando para vocês, não. Eu estou pregando aqui porque Deus antes falou comigo. Então, obediência.
satisfação nós temos que dar. Não é verdade? Nós temos que avisar, nós temos, para nós ser abençoado, nós temos que caminhar nessa obediência, em nome de Jesus. Então, veja bem, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei ao governador, para que me deixe passar até chegar lá. Tudo, se for do seu agrado, rei, eu posso levar uma carta, né? Então, se você vê aqui a obediência de Neemias, a obediência deste homem de Deus. Também posso levar carta para Asaf, guarda da floresta, do rei, para que ele forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Quer dizer, ainda ele foi, né? Pediu carta para mandar para as pessoas ajudar, se for da sua vontade, rei, me enviar cartas, né? Então existia um rei ali, existia alguém que Neemias tinha que obedecer e tinha que dar a satisfação ali. E hoje nós muitas vezes dizemos assim, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, não é verdade? Nós não precisamos avisar ninguém, ninguém manda na nossa vida, mas é o contrário. Deus nos colocou debaixo de uma cobertura e nós precisamos obedecer, né? Porque quando você tem uma cobertura, você é orado todo dia pela tua vida. Você está debaixo de oração. Todos os dias é orado por você. Talvez hoje você está se sentindo feliz aqui na igreja. Sabe por quê? São 21 dias de oração pela tua vida. Nós estamos agora. Terça-feira faz 21 dias e nós vamos continuar orando por você. Orando pela igreja do Senhor. Para que o Senhor venha abençoar o seu povo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos continuar. Ali ele diz que entregou as cartas ao rei. E o rei mandou uma escolta de oficiais do exército e cavaleiro que o rei enviou com ele. O rei disse assim, olha, tudo que tiver aqui para te ajudar nesse reino, eu vou te ajudar. Você pode levar toda essa escolta de cavaleiro, você pode levar os oficiais, né? Porque vai ser reconstruída esta cidade. Mas nós sabemos que muitas vezes, né, o inimigo não quer que se reconstrua nada na nossa vida. Muitas vezes ele não quer que seja reconstruído nem cidade, reconstruído a sua vida, né? Aquilo que está errado, aquilo que precisa ser reconstruído, o inimigo não quer. Então ali apareceu o Sambalate, os Aronitas, Etobias, o oficial dos Amonitas, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então existe o inimigo, ele se levanta, quando alguém se levanta para o bem de uma igreja, né? Então o inimigo ele não está satisfeito com essa oração que nós estamos fazendo pela igreja do Senhor, que sou eu e você. Então, nós temos que cuidar, porque muitos sambalates vão se levantar para dizer para você, você continua lá, você continua adorando a Deus na graça e paz. Ah, porque lá eles fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Então vai se levantar muitos sambalates, igreja. Toma cuidado. Não empresta seu ouvido para os sambalates. Não empresta o seu ouvido para aqueles que estão criticando, aqueles que estão falando mal, aqueles que querem destruir assim como foi destruído ali, e que Neemias se levantou para reconstruir. Se levante também para reconstruir. Se levante também para ajudar. Diz assim, cheguei em Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com algum dos meus amigos, e não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. Ele estava com seus amigos de oração ali, mas ele não tinha contado nada para os amigos dele, do que Deus tinha colocado no coração dele. Assim como Deus colocou no nosso coração uma intercessão forte por essa igreja, nós estamos contando para vocês começarem agora também essa intercessão, né? Então ali não tinha contado a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele, o que ele tinha que fazer por Jerusalém. Não levava nenhum animal além daquele que estava montado.
Ele diz assim: de noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Ele foi até o lugar. Ele olhou como é que estava a situação daquela igreja, ou daquela cidade, ou daquela casa, ou daquela família, ou daquele país. Ele olhou e ele sondou a situação como estava. E já havia sido derrubado suas portas, sido destruído pelo fogo. Ele parou, ele olhou, ele passou por luta, por problemas, mas ele disse: eu vou até lá, ver o que está acontecendo naquela cidade, para nós nos levantar e reconstruir aquele país. Então diz assim a palavra: por isso eu subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente eu voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes e aos nobres, e aos oficiais, e aos outros que queriam realizar a obra. Então ele guardou aquilo no seu coração. Primeiro ele foi ver o problema, depois ele contou. Porque daí ele foi ver que o problema era grande, que a luta era grande. Ele disse: eu preciso de mais pessoas. Eu preciso de vocês para ajudar a reconstruir o muro de Jerusalém. Então ele disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação humilhante. Reconstruir o muro, reconstruir a casa, reconstruir a família, reconstruir os filhos, reconstruir a igreja do Senhor. Vamos unir para que isso venha acontecer. Vamos nos unir para que o Espírito Santo de Deus possa fazer na nossa vida algo especial. Porque este homem de Deus, ele se levantou para reconstruir o muro daquela cidade. Ele disse: veja que situação horrível que estamos. Jerusalém está em ruína, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. E ele respondeu: sim, vamos começar a reconstrução. Então ele disse: vamos depressa. O povo que estava com ele disse: vamos depressa reconstruir. Vamos fazer com que essa cidade seja reconstruída. Mas o povo ali que estava com ele ajudaram. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, oficial, Amonitas, Gerson, os árabes, souberam disso, zombaram deles. Então aquele povo começaram a zombar. Talvez alguém esteja zombando de você. Alguém esteja zombando de você. Alguém esteja desprezando você. Porque você está reconstruindo a tua casa, a tua família, a tua fé, a tua igreja, o teu trabalho. Talvez alguém esteja zombando de você, como zombaram daquele povo que estavam reconstruindo os muros, desprezando, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eles acharam assim: esses aí são rebeldes, estão se rebelando contra o rei. O rei nem sabe o que eles estão fazendo, mas o rei sabia. O rei tinha dado autorização para que ele fosse reconstruir as portas de Jerusalém. Então, veja bem, a palavra de Deus diz que ali foi mandado muitas pessoas, cada um fazer um trabalho, e cada um pegou uma parte para fazer. Um pegou a entrada, outro pegou a saída, outro, se você ler a Bíblia ali, você vai ver, que cada um ficou com uma parte para fazer com que crescesse, para fazer com que aquilo fosse reconstruído de novo. Então, nessa noite, eu tenho certeza que Deus está falando ao meu coração, ao teu coração. Veja bem,
E eles responderam: sim, vamos começar a construção, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. Eu quero dizer, meu irmão, que nós temos projeto nessa igreja, nós precisamos de você. Nós precisamos de cada um de vocês que estão aqui. O projeto é grande. E Deus chamou você nessa noite para escutar essa palavra. Porque Ele conta com a tua ajuda. Deus chamou você antes de colocar no coração para pregar essa palavra, antes de contar para vocês, dizer para vocês que vocês fazem parte, né, da reconstrução dessa igreja, da reconstrução das famílias, da reconstrução de ministérios. Faz parte disso. Precisamos nos levantar. Muitos talvez te desprezaram, estão se rebelando contra você, aquilo que você quer fazer. Mas Deus não deixa ninguém zombar dos seus filhos. Mas ali eles estavam zombando, estavam desprezando. E eu lhe respondi: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus do céu fará com que você seja bem-sucedido, meu irmão, minha irmã. O Deus do céu fará que você cresça, que você reconstrua a tua vida, reconstrua os muros. As portas que estão caídas vai ser reconstruída. Porque o Deus do céu fará que você seja bem-sucedido. E os seus servos começaram a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, diz assim, eles falaram assim, ó, no que diz respeito para eles, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Eles falaram. Porque nós somos mais do que vencedores. O inimigo talvez tenta destruir a tua vida, mas só que você é mais do que vencedor. Jesus está com a igreja do Senhor. Jesus, não adianta se levantar sambalates, não adianta se levantar oronitas, não adianta se levantar omonitas, Jesse, não adianta se levantar. Porque Deus é com você, igreja. Deus é com você, por isso você está nessa noite, nesse lugar. Porque Deus precisava falar com você, que Ele quer reconstruir o seu ministério nessa noite. Deus te chamou para que você venha reconstruir, para que você venha construir algo para o Senhor Jesus. Por isso você veio nessa noite. Não foi nós que te convidamos, foi o Espírito Santo que diz: hoje eu quero falar com você, igreja. Você que está aqui, em nome de Jesus. E o sumo sacerdote Elisiabe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem. E assim eles foram construindo a cidade que estava destruída. Com a ajuda de muitas pessoas. Talvez nessa noite você precisa que Deus mude um pouco a sua vida, a sua direção. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para você que Ele pode mudar essa situação aí que está na sua vida. Talvez o desânimo que tomou conta da tua vida. Talvez você diz assim: mas acho que eu não vou poder voltar nunca mais a fazer o que eu fazia antes. Pois em nome de Jesus eu quero dizer para você que Deus te chama nessa noite. Deus te chama nessa noite para reconstruir os muros que foram derrubados. E Jesus, o Senhor diz nessa noite também que quer construir os muros que foram derrubados na tua vida. Ele vai te levantar com poder, com autoridade do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Foram construídos. Louvado seja o Senhor. Aí, quando nós sabemos que quando, lá no 4, diz assim, quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia?
Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Eles estavam duvidando. Só que quando Deus está no meio, não há dúvida. Deus, Ele é poderoso. As pessoas podem se levantar e dizer, aí não vai dar nada. Isso não vai dar certo, isso não vai crescer. Isso não vai ser reconstruído, mas é Deus que está falando, é Deus que está no comando. E quando é Deus que está no comando, não adianta. Não adianta o inimigo reinar, não adianta o inimigo retrucar, porque vai ser feito aquilo que Deus quer que seja feito. Amém? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Eles têm chamado nós de frágeis, fraquinhos. Só que a alegria do Senhor é a nossa força. Na oração nós vamos vencer. Há aqueles coitadinhos lá da graça e paz. Eles que não sabem com quem eles estão lidando. Oh, glória a Deus. Deus é a bênção para você nesse lugar. Deus tem a vitória para você nesse lugar. Aleluia. Deus tem uma vitória tão grande, igreja, que você vai ver o que Deus tem para fazer. Ainda até o fim deste ano, Deus tem algo especial na tua vida, igreja. Louvado seja o Senhor. Será que irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Aqueles destruídos, eles querem dizer. Aqueles fracos. Mas quem chama de fraco é Satanás. Deus diz, sois forte. Vocês são fortes, minha igreja amada. Aleluia, Jesus. Tobias, amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Olha como o diabo é. Ele disse assim, pois deixe que eles construam. Ele disse assim, o assopro que nós damos lá, vai se destruir tudo. Só que eles sabem que é Deus que está no comando. É o Espírito Santo que Deus está no comando. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a ira diante dos construtores. Aleluia. Quem mexe com o servo de Deus? Quem mexe com as meninas? Os olhos do Senhor. Quem mexe? Quem zomba do povo de Deus? Ninguém pode. Não podemos zombar do povo de Deus. Não podemos zombar do servo de Deus. Não podemos zombar daquilo que Deus quer fazer. Nós temos que ter fé. Fé para reconstruir. Fé para crescer. Fé para voltar aos caminhos do Senhor. Fé para voltar ao ministério. Fé. Força que vem do alto. Oração, jejum, como Neemias fez. Ele orava, ele jejuava, ele buscava a presença de Deus. Então, igreja, nós não podemos fazer parte de cristãos perdedores, porque é isso que o diabo quer. Ele quer dizer, ó, coitadinho dos fraquinhos. Não tem oração, não tem jejum, né? Não, Senhor. Nós vamos dizer, Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. Porque nós somos vencedores. Porque nós estamos orando, estamos buscando a presença de Deus. Vamos levantar os muros que caíram na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. E Deus é poderoso, porque um homem só começou e foi reconstruído. Um homem teve a ideia e todos se ajuntaram a ele. Louvado seja Deus. Aí você pensa assim, mas um coitadinho de Neemias, só ele vai orar, só ele vai jejuar? Não. Ele orou e jejuou, e depois uma porção de pessoas veio para ajudar ele. É isso que Deus faz. Ele move as mãos para aqueles que querem reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que é do Senhor. Aleluia, Jesus. Tobias, amonitas, que estava ao seu lado, completou, pois que construam. Basta uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Você veja só, né? Quantas pessoas têm falado isso para você? Ah, coitado, não vai conseguir nada. Ah, mas não vai mesmo.
Aqueles lá já era. Aquele lá nem Deus quer abençoar mais. Né? Pois é, nada disso. Jesus te ama. Jesus vai reconstruir a tua vida. Jesus vai curar. Jesus vai restaurar. Jesus vai fazer tudo aquilo que é necessário para que o seu povo seja engrandecido. Ele quer ser o povo engrandecido na terra. Então, nessa noite, Ele quer te abençoar. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus.